O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, TV Horizonte, e também pela Rádio América e nosso canal no YouTube, Uma em Piedade. Rezamos nesse segundo sábado do domingo do tempo da Páscoa. Nós rezamos pedindo a verdadeira liberdade. Nós que fomos, pelo mistério da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, redimidos pela graça do batismo e recebemos a adoção filial como filhos de Deus, não donos do mundo, mas filhos do dono. Que nós possamos viver a verdadeira liberdade. E temos o Evangelho de João, capítulo 6, continuação do início do discurso sobre o pão da vida. Ontem nós escutamos Jesus que multiplica os pães na narrativa de João. É a continuação daquele trecho. E nos encontramos aqui a escutar o trecho, segundo João, do momento em que os discípulos atravessam o mar de Cafarnaum, que não era um mar, era um mar, um lago. E que, nessa travessia, o vento forte, o mar agitado, com medo, eles têm que atravessar e chegam do outro lado. Mas eles estavam, é importante dizer, com medo. Já perceberam como que o medo pode fazer com que uma coisa extremamente insignificante se torne pavorosa? Uma baratinha assim faz uma mulher de quase 2 metros subir numa cadeira. Um ratinho desse tamanho faz um homem enorme pular em cima de uma mesa. Eu já vi isso. Tudo por medo. A senhora nunca passou por isso, né? Já, né? Como que o medo faz com que as coisas rápidas se tornem longas? Como que os nossos sentimentos podem fazer com que um momento extremamente agradável seja tão curto e um instante, um pequeno instante, se torne eterno? Os discípulos estão nessa condição.
atravessando um mar agitado e com medo. Estão sem Jesus ao seu lado. Essa imagem, ela é tão importante porque Jesus, no versículo 20, ao dizer, sou eu, não tenhais medo, quebra todo um movimento da narrativa, porque na hora que ele fala, sou eu, não tenhais medo, e eles falam, então entra aqui, meu irmão, vem para cá. Eles chegam na margem. É uma quebra completa da narrativa, ou não? Porque é exatamente assim, como disse, os nossos sentimentos, o nosso medo, a nossa insegurança, ou mesmo a nossa alegria e o nosso excesso de confiança, podem fazer com que instantes sejam dilatados ou encurtados. Resta saber como nós estamos nele. Como resta saber como nós estamos vivendo cada momento da nossa história, cada encontro, cada relação. Como estamos vivendo a vida. Como estamos vivendo nossa vocação. Há instantes em que nossa vocação, seja ela religiosa, ministerial, ordenada, seja ela leigo, leiga, aqueles que não foram ordenados, o testemunho de Jesus Cristo pode ser extremamente desafiador ou consolador. Depende de como nós estamos. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes, que eram nada. Estão atravessando o mar, têm medo e precisam escutar novamente, sou eu, estou com vocês. E eles são exatamente como cada um de nós, porque a nossa história, a nossa vocação, o nosso viver, o nosso testemunhar Jesus Cristo, depende só se nós estamos com a consciência de que Ele está conosco. Depende só sabermos se realmente nós gravamos aquele momento crucial do nosso encontro com Ele, ou no qual Ele nos alimentou, seja na celebração eucarística, seja nos sacramentos, ou seja no cotidiano da história, quando nós percebemos que Ele realmente esteve ali. E eu não tenho medo. Todos nós temos um instante no qual nós reconhecemos que só podia ser nosso Senhor que estava conosco. Seja na hora da barata ou na hora do rato. Seja numa enfermidade. Seja quando nós perdemos alguém que amamos. Seja quando os problemas se avolumam tão grandemente que aí então parece que tudo está perdido, não encontra-se saída. Essa é a imagem dessa tempestade tão importante e que marca tanto a caminhada dos discípulos na narrativa do Evangelho de João, capítulo 6. Porque ela irá dar a eles condições de reconhecerem o que Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a vida, eu sou a liberdade, eu sou o sustento. Será o nível de consciência de que eles terão. Nós estamos ou não com Ele? Estamos fixos ou não com Ele? Nas nossas inconstâncias, nos nossos medos, paramos para escutar novamente, sou eu, não tenhais medo? Ou nem mesmo paramos para escutar? E aqui está um detalhe. Recobrando o artigo muito bem escrito de Padre Samuel Fidelis, desta semana, ele faz uma pergunta que eu achei fabulosa, não é porque é meu irmãozinho mais novo no ministério, não, mas ele fez uma pergunta bem simples. Nós vivemos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo como um momento ou como algo que se perpetua na nossa história? Porque se for um momento, nós poderemos ver o Senhor multiplicar os pães, fazer os cegos enxergarem, fazer os mudos falarem. Podemos, inclusive, ter a certeza de que, num determinado momento, Ele esteve conosco. E isso não fazer diferença nenhuma no cotidiano da nossa história. Seja o lugar que nós estivermos, como igreja ou não. Leigo, leiga, religioso, religiosa, padre, seja independente do que for.
Porque a perspectiva de reconhecer o Senhor ressuscitado estará só nesses momentos. E não como aquela companhia que está conosco sempre. Pena que nós só conseguimos enxergar nosso Senhor quando a coisa está a nosso favor. Quando enxergamos. Porque se a coisa está muito boa... Sabe, eu me lembro de uma vez, me perdoem, só retomando uma vez, eu escutei... Fui numa das paróquias onde eu fui seminarista, diácono e padre, e eu disse assim, nos momentos de dificuldade, nós sempre nos lembramos de nosso Senhor. Sempre gritamos por Ele. Fazemos promessas, coisas absurdas. Até prometemos para que os outros cumpram, o que eu acho um absurdo. Porque se você promete, você cumpra. Não venha fazer as suas promessas para eu cumprir. Sem vergonha. O compromisso é seu, não é meu? Mas, quando a coisa pesa é fácil. Agora, e quando o cotidiano está leve? Quando a vida está boa? Está tudo em ordem. Aí, qual é o lugar que ele ocupa? O que nós celebramos no tempo da Páscoa é lembrar o seguinte: o Senhor passou pela nossa história para nos tirar da morte e levar-nos à vida. Mas essa vida ela é um constante movimento no qual, a cada minuto, a cada segundo, a cada opção, poderemos escutar novamente: não tenhais medo, eu estou convosco. Ou não escutarmos. Simplesmente, nós só reconheceremos o que significa toda a narrativa do capítulo 6 de São João, e eu convido cada um de vocês, ao longo desses dias, a pegarem o Evangelho de João, capítulo 6, e leiam ele todo. E ao longo de toda a liturgia, paremos para perceber como que a dinâmica do Evangelho de São João se torna tão presente. Por quê? Nós estamos reunidos muitas vezes, não sabemos como matar ou solucionar determinadas circunstâncias, achamos que aquilo que nós portamos é insignificante, porém esquecemos de entregar quem somos e o que somos a quem compete e a quem sabe fazer de instrumentos insuficientes o que é necessário. Primeira parte do capítulo 6. Quando enfrentamos as dificuldades ou as vicissitudes da história, somos chamados a sempre escutar: não tenhais medo. Não quer dizer que nós não vamos ter, mas resta saber se o medo nos dominará e impedirá que nós realmente vivamos a nossa liberdade. E a liberdade não é fazer o que se quer, como hoje a gente pensa, e que infelizmente muita gente colocou isso na cabeça. Eu sou livre quando eu faço o que eu quero. Não. Ninguém é livre quando faz o que quer, se não está disposto a assumir as consequências de suas escolhas. Ninguém. Porque a partir do momento em que eu faço a minha opção livremente, eu também estou assumindo as consequências daquilo. E quem é o responsável pelas minhas escolhas? É igual a promessa. Entendeu? Viver a verdadeira liberdade dos filhos de Deus significa viver com a consciência e a importância de cada momento, no qual, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que nos sintamos inseguros, lembrar, Ele está comigo, e ainda que seja difícil fazer a escolha certa, e a escolha certa nem sempre agrada a todos, fazê-la. Não tenhais medo. E quando o escutamos e percebemos sua presença, o problema já passa. Geralmente a gente só reconhece que Ele esteve conosco depois que passa. Aí a pergunta que eu finalizo
é se depois que passa, nós continuamos a buscá-lo. Porque depois que passa, geralmente, a vida segue. A gente também. E nos esquecemos que ele é companhia. Igual aquelas pessoas que muitas vezes a gente quer tanto do nosso lado, esquece de valorizar a presença. E depois, não percebemos a sua companhia e sentimos falta quando elas se vão. Que o Senhor nos ajude a escutar sempre, a optar sempre com consciência e a saber, Ele está conosco. Novamente eu faço essa pergunta. Nós estamos com Ele?